Só estou achando que esse meu amigo está muito formal, a senhora Giannini. Que é isso? Eu falei com meu marido, que idade será que ele tem? Né, Cícero? Realmente é uma amizade de muitos anos e a gente fica muito feliz sempre quando nos encontramos. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar mais uma vez nesta casa, uma casa querida, mesmo de longe. Nós estamos sempre acompanhando o trabalho desses amigos queridos. Então, eu trago para vocês nesta noite um abraço fraterno dos companheiros do Centro Espírita Vicente de Paulo de Mirassol. Que vocês possam sentir essa energia amorosa em seus corações. E que nós possamos unir ainda mais os nossos pensamentos, entrelaçar os nossos sentimentos, para que juntos possamos, de fato, buscar a figura de Jesus, porque ele continua sendo o melhor amigo das nossas vidas. Junto com ele, Maria de Nazaré, aquela que mantém as estruturas espirituais desta casa, na certeza de que eles estão nos dando as melhores condições para as reflexões que nós iremos fazer. E serão reflexões muito simples, e na noite de hoje dizem respeito às dificuldades como oportunidades de renovação. Então, nós vamos iniciar lembrando que diz-nos Emmanuel, isto está no livro A Caminho da Luz, este mesmo livro, que esta jovem acabou de ler a mensagem, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção do nosso sistema estão espíritos puros e eleitos pelo Supremo Senhor da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Então, o que é que o Emmanuel está querendo nos dizer aqui? Ele está falando que quando nós olhamos numa noite clara, numa noite de luar, quando nós olhamos o céu estrelado e nós sabemos que ali estão mundos e sóis, e nós sabemos que ali existem sistemas de planetas, como o nosso sistema solar. Dali para diante se estendem as galáxias, que são os aglomerados desses sistemas, desses sóis, e tudo isso se estendendo até o infinito. Nós precisamos compreender que Deus, o Criador de tudo o que existe no universo inteiro, ele dirige todos os mundos, todos os planetas, tudo o que há, com a ajuda de espíritos que são os espíritos que já atingiram o mais elevado grau da escala evolutiva celeste. Esses espíritos, eles são os Cristos. Então, os Cristos são as inteligências divinas que já estão agregadas ao Supremo Senhor da vida, que é Deus, em um processo de comunhão indescritível. Então, Deus, ele nomeia esses Cristos, ele nomeia essas inteligências divinas para que possam auxiliá-lo, dirigindo os planetas, os sistemas, as galáxias. Assim, Deus, ele nomeou
um desses Cristos para que pudesse governar a terra. Então, esse Espírito que nós conhecemos pelo nome de Jesus, ele está conosco desde a formação da terra, como disse ali na mensagem. Jesus acompanhou o momento em que os primeiros elementos começaram a se juntar para dar origem à terra. Então, vocês imaginem, a ciência terrena diz que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos de formação. Jesus já estava presente lá naquele começo e já era um Cristo. Então, o que a gente pode imaginar? Que Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era Cristo. Então, a formação moral de Jesus não aconteceu aqui na Terra. Não aconteceu aqui na Terra. E aconteceu aonde? Em outras paisagens do universo. Mas onde? Não sabemos. Porque para falar de Cristo, nós teríamos que ser um Cristo também. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que esse Espírito, governador da Terra, guia e modelo da humanidade, conforme está lá no Livro dos Espíritos, questão 625, ele esteve aqui entre nós há pouco mais de 2.000 anos. E o que ele veio fazer aqui? Ele veio auxiliar no nosso processo de regeneração espiritual, porque a maioria de nós somos espíritos decaídos. Somos os espíritos que lá atrás fizemos escolhas erradas e por isso saímos do caminho reto. E agora, com a ajuda de Jesus, do seu evangelho, nós estamos retomando a caminhada na direção que nos levará até Deus. Então, há mais de 2.000 anos, vocês imaginem um espírito que é um Cristo, um espírito desmaterializado, que não precisa mais encarnar, assumir um corpo pesado num tempo difícil para estar entre nós. Então aí a gente já vê o nível do amor incondicional de Jesus. E nós vamos encontrá-lo, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus um dia em uma comemoração, em uma celebração na casa de Mateus. Esse Mateus é o evangelista e ele se tornaria apóstolo de Jesus. E Mateus, ele era uma figura importante ali na sociedade de Cafarnaum. Então Mateus, naquele dia, ele estava dando um banquete ali na sua casa. E havia muita gente ali. E Jesus estava ali também. Jesus estava reclinado. Porque naquela época, as casas eram diferentes, os móveis eram diferentes, as mesas eram muito baixas. Então as pessoas se alimentavam reclinadas, quase deitadas. E Jesus estava ali reclinado, jantando, em meio a muita gente, quando então ele iria usar uma metáfora para falar de renovação. Porque ele iria dizer, ninguém coloca remendo de pano não alvejado em veste velha, pois tira a inteireza da veste e o rasgo se torna maior. Nós sabemos, eu acho que praticamente todos aqui devem saber, devem se lembrar desse detalhe, que existem alguns tecidos que para que possa ser usado na costura, ele precisa ser molhado, não é assim? E por quê? Porque o que vai acontecer quando esse tecido for molhado? Ele vai encolher. Então, se você usar esse tipo de tecido sem molhar, quando a roupa estiver pronta e depois for lavada, ela vai encolher. Então, vamos imaginar, na época de Jesus, que os tecidos eram muito mais grosseiros.
Então, ali havia um tipo de tecido que, para ser usado, ele era antes alvejado, ele era clareado. E nesse processo de clareamento, ele perdia essa possibilidade de encolher. Então, se esse tecido fosse usado sem ser alvejado, numa roupa velha, já gasta, já rota, o que iria acontecer? Quando essa roupa fosse ser lavada, então esse tecido ia encolher abruptamente a rasgar a roupa. Então, Jesus está dizendo com isso que não adianta remendar a imperfeição moral. Não tem como colocar remendo em cima de pensamento negativo, de hábitos, malsãos, de coisa errada. O que a gente tem que fazer é consertar certo. Mas Jesus, logo em seguida, ele iria emendar uma outra metáfora, uma metáfora inteligente para falar de um assunto muito importante, que ele iria dizer: nem lançam vinho novo em odres velhos, porque senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. Vinho novo é lançado em odre novo e ambos se conservam. Esses odres são vasilhas que na época de Jesus elas eram usadas para armazenar o vinho. Eles eram feitos de couro de cabra. E esse material, ele tem uma peculiaridade que quando ele é novo, ele se expande, ele estica, ele laceia. E o vinho novo é um vinho, entre aspas, violento. Ele é um vinho que ainda está em processo de fermentação. Então, quando o vinho é colocado dentro do odre, ele continua fermentando. Então, ele vai forçar o material. Se esse material não se dilatar, ele vai romper e o vinho vai ser perdido. Então, vinho novo, esse vinho que está em processo de fermentação, esse vinho forte, poderoso, ele precisa ser colocado em vasilhas novas, em vasilhas resistentes. E então, dá tudo certo. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que a sabedoria divina, que a inteligência divina jamais colocam uma tribulação muito grande, um desafio muito grande, uma dor muito grande em um coração que não esteja preparado para receber. E nós que temos estudado aqui a doutrina espírita, nós já sabemos que antes da reencarnação, houve uma programação para a nossa vinda. Nós não fomos jogados aqui assim, vai, agora é sua vez de ir, vai, se vira lá embaixo. Não, não foi assim que aconteceu. Houve um estudo sobre o nosso caso, sobre a nossa trajetória, visando o quê? O nosso bem, a nossa evolução moral e espiritual. Então, foi feito todo um trabalho e uma programação, aonde nós nasceríamos, como seriam os nossos corpos. Por isso, quando chegam alguns acontecimentos na nossa vida, que são desafiadores, nós precisamos entender que se eles chegam, é porque nós temos condições de enfrentá-los. Nós temos condições de recebê-los. Agora, o que pode acontecer? Como nós temos livre-arbítrio, quando chegam esses momentos dolorosos ou desafiadores, nós podemos, usando a nossa liberdade, rejeitá-los. Ou seja, não quero mais, desistir. Nós podemos fazer isso, para depois, lá na frente, nós termos que voltar e retomar aquela trajetória. Mas vamos nos lembrar que sempre nós estamos preparados para os acontecimentos mais importantes das nossas vidas.
E Jesus, olha a inteligência, a perspicácia de Jesus, porque ele acabou de falar essas coisas quando naquele recinto chegou um homem, e esse homem estava agoniado, esse homem estava perturbado, ele estava desesperado. E esse homem, ele não se preocupou em saber se aquele era o melhor momento para ele estar ali. Ele foi entrando e quando ele se aproximou de Jesus, ele fez uma reverência. E naquela época, ali naquela sociedade, quando alguém reverenciava uma outra pessoa, isso queria dizer que aquela pessoa que estava sendo reverenciada era uma autoridade. E quem reverenciava reconhecia no outro alguém maior, alguém mais importante. Então, esse homem reverencia Jesus e depois lhe pede para que Jesus pudesse ir até a sua casa e que pudesse ressuscitar a sua filha que acabara de morrer. Então, esse homem, ele enfrentava um momento muito desafiador. Esse homem havia sido visitado por uma grande tribulação, que era a perda da filha. Mas esse homem também enfrentava um grande desafio. E qual era esse desafio? Esse desafio era manter a fé, mesmo diante de uma ocorrência dolorosa, que é a perda de um filho, manter a fé. Porque nós percebemos que muitas pessoas, inclusive pessoas religiosas, quando são visitadas pelas grandes tribulações, elas então dizem: Deus não podia ter feito isso comigo. Deus não podia ter feito isso comigo. Eu ouvi isso de alguém um dia e fiquei pensando, não disse nada, é lógico, mas eu fiquei pensando, quanto egoísmo. Deus não podia ter feito isso com ela, mas pode fazer com os outros. Entendeu? Esquecendo-se que tudo que nos acontece tem um motivo. Deus é amor, Deus é bom o tempo todo. E a encarnação, nós todos sabemos que ela é temporária. Ela tem prazo de validade. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, posteriormente elas desencarnaram. Todos nós iremos desencarnar, uns antes, outros depois. Não é mesmo? Então nós vemos as pessoas com esse tipo de comentário e se afastando, inclusive, no momento em que mais necessitam estar próximas, se afastando dos amigos, se afastando da espiritualidade, se afastando de Deus. Esse homem era Jairo. E Jairo não era qualquer pessoa ali na comunidade, na cidade de Cafarnaum. Porque Jairo era um dos principais líderes da sinagoga local. Jairo era um líder espiritual. Mas essa posição de liderança não o privou também de ser visitado por uma grande dor, por uma grande tribulação. Então, tem pessoas que acham também que o presidente do centro, os passistas, as pessoas que agem na caridade, que essas pessoas não vão passar por problemas, não vão adoecer, não terão problemas com os filhos, não terão problemas no campo profissional. E quando acontece alguma coisa, a gente ouve também, nossa, mas e os mentores lá do centro? Como é que foram deixar acontecer uma coisa dessas? Esquecendo-se que todos nós, todos os homens, perante Deus, nós somos iguais. Todos nós sofremos pelas mesmas causas. Todos nós passamos pelas mesmas situações, porque todos nós precisamos aprender.
Só tem uma coisa que nos distingue uns dos outros, são as virtudes. Então, Jairo, líder da sinagoga, ele também passou por esse momento de grande tribulação. E Jairo, naquele dia, diante daquela situação dolorosa, ele saiu da sua casa para ir buscar Jesus. Mas antes dele encontrar-se fisicamente com Jesus, Jairo aproximou-se de Jesus psiquicamente, espiritualmente. Porque Jairo, ele se lembrou do mestre. Ele se lembrou daquele homem que diziam que era o Messias. Aquele homem que estava curando. Aquele homem que estava ressuscitando pessoas. E Jairo acreditou. Ele confiou que Jesus pudesse trazer a sua filha novamente à vida. Então ele tinha certeza que se ele fosse até Jesus, Jesus traria ela de volta. Então ele se aproximou primeiro de Jesus psiquicamente. E é o que nós precisamos nos lembrar de fazer nos momentos difíceis das nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a sintonia com Deus e com Jesus. Porque Deus é o criador de tudo que existe. Deus nos criou. E é Deus quem mantém tudo funcionando. É Deus quem nutre o universo. Se Deus parar de nutrir o universo, por um segundo que seja, tudo desaparece. E por isso, quando nós nos desconectamos de Deus, quando nós nos desconectamos de Jesus e da espiritualidade maior, então nós entramos no estado de apatia, de fraqueza, de desânimo, e o nosso processo evolutivo fica prejudicado. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar nos momentos de dificuldade a sintonia mais firme com o alto. Lembrando que fé é isso, fé é ter certeza, é ter confiança com lucidez. Mas em última análise, nós podemos dizer que ter fé é ter a certeza de que nós somos amados por Deus. Nós temos que ter a certeza de que nós somos amados por Deus. E como Deus nos ama, Ele só vai permitir que aconteça nas nossas vidas aquilo que for importante para nós. Aquilo que puder trazer algum aprendizado para nós. Então, Ele vai permitir que aconteça. Jairo, então, se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, se quiseres, venha até a minha casa, imponha as suas mãos e ela viverá. Olha a confiança desse pai. Senhor, se quiseres, venha até a minha casa, imponha as suas mãos sobre ela e ela viverá. Jesus estava naquela posição reclinada. A posição reclinada é quase uma posição deitada, é a posição horizontal. E essa posição horizontal, ela representa as nossas atividades na vida material. A posição horizontal representa a nossa vida aqui do dia a dia. Então, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos alimentamos, nós temos os cuidados com o corpo físico. Isso é importante? Muito importante, porque nós somos espíritos, mas estamos encarnados. Precisamos cuidar do corpo enquanto estivermos aqui. Mas isso não é tudo. Nós não podemos também passar o tempo todo na horizontalidade. Nós precisamos aprender a verticalizar também, através do pensamento e das nossas ações, para nos aproximarmos da espiritualidade maior.
Então, naquele momento, Jesus imediatamente levantou-se, verticalizando ainda mais o seu pensamento, sintonizando-se mais firmemente com Deus. Porque nós não podemos imaginar Jesus sem estar sintonizado com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então, Jesus firmou a sua conexão com Deus em primeiro lugar, para logo em seguida sintonizar-se com a dor de Jairo. Porque as grandes almas, as consciências mais lúcidas, elas sempre se solidarizam com a dor dos que sofrem. Todos os grandes espíritos, eles sempre se solidarizam com os sofredores, não importando que tipo de sofrimento seja. E nós precisamos nos lembrar que sofrimento não tem hora, não tem lugar. E o que nós precisamos aprender com Jesus é isso. Em primeiro lugar, solidarizar-se, para depois verificarmos o que é que nós podemos fazer. Então, Jesus, levantando-se, seguiu Jairo. E aqui nós vamos fazer uma pausa para lembrarmos de dois fatos. O primeiro deles foi contado por Divaldo Pereira Franco em uma de suas palestras. O Divaldo disse que certa feita, depois de um seminário, ele colocou-se à disposição para autografar os livros e para cumprimentar as pessoas. E ele estava ali recebendo as pessoas quando, num determinado momento, surgiu à sua frente uma mulher, uma senhora, que lhe apresentou uma conta de energia elétrica vencida, pedindo-lhe que ele a ajudasse a pagar aquela conta. Divaldo conta que imediatamente ele viu ao seu lado a mentora espiritual Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual. E Joana de Ângeles então lhe disse: Divaldo, ajude essa mulher. Porque essa mulher, ela foi abandonada pelo marido, que a deixou com filhos ainda muito pequenos. E como ela ganhasse muito pouco, ela não deu conta de pagar a energia. E a energia foi cortada. Mas à noite, as crianças choram muito, porque eles têm medo do escuro. E na noite passada, um deles chorou muito e pediu à mãe que ela acendesse a luz. Ela então, desesperada, ajoelhou-se e fez uma prece tão sincera, tão comovedora, que essa prece, ela arrebentou todas as barreiras vibratórias e foi recolhida na esfera do Cristo. E Jesus, recebendo esse pedido, ele voltou-se para um de seus emissários e lhe fez a seguinte pergunta: quem é o trabalhador do meu evangelho que está mais próximo dessa mulher? E Joana, então, disse ao Divaldo: é você. É você, Divaldo, quem está mais perto dela. Ajude-a. Então, ele conta que colocou a mão nos bolsos, não tinha um tostão, porque ele estava ali numa palestra, mas ele tinha os amigos. E então fizeram ali rapidamente uma coleta, fizeram uma vaquinha para ajudar aquela mulher. O segundo fato me foi contado por um amigo, um grande amigo, um amigo muito querido, e ele me contou, há uns tempos atrás, que um dia ele estava na casa dele quando ele recebeu um telefonema de um amigo dele que mora em São Paulo. Eles trabalharam juntos. Ele agora mora em São José do Rio Preto, um amigo em São Paulo. Então esse homem ligou para ele e disse que ele não estava nada bem.
que ele estava repensando se valia a pena continuar vivendo. E esse meu amigo me disse que esse outro amigo aí de São Paulo, que ele é uma pessoa que não tem problemas financeiros. Ele não tem problemas maiores. O problema dele é espiritual, é um problema íntimo. Uma pessoa que está em crise existencial. E eu então perguntei ao meu amigo, nossa, mas que situação difícil, o que você disse para ele numa situação dessas, por telefone, a pessoa lá em São Paulo, você aqui, e a pessoa te dizendo que está repensando se vale a pena viver? E ele me disse o seguinte, então, ele me pegou de surpresa. E eu, como não soubesse o que dizer, eu deixei que o meu coração falasse. E eu disse, olha, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, mas eu gostaria que você soubesse que eu o amo muito, que você é muito importante para a minha vida e que eu estou aqui para ajudá-lo. Você pode contar comigo para o que precisar. Eu estarei aqui para te ajudar. Então eles conversaram outras coisas. Depois desligaram o telefone e ele me disse que no dia seguinte, esse amigo ligou para ele para agradecer e para dizer que quando o meu amigo disse a ele que o amava e que ele era muito importante na vida dele, que foi como se um peso fosse tirado do íntimo dele. Ele então ficou tão feliz porque ele se sentiu acompanhado. Ele se sentiu amparado, amado, querido, porque é isso que todos nós queremos. Todos nós desejamos ser amados. Todos nós queremos ter um amigo. E então as coisas passaram a caminhar na vida dele. Então, vamos nos lembrar disso, que as consciências mais lúcidas, elas sempre se solidarizam com a dor dos que sofrem. E vocês imaginem que Jesus, do momento em que ele saiu da casa de Mateus, até o momento em que ele chegou na casa de Jairo, no meio do caminho, ele ainda deu conta de curar a mulher com fluxo de sangue, a mulher hemorroidista. Jesus não era fraco não, hein, gente? Mas isso é história para um outro dia. Então, Jesus chega ali na casa de Jairo e ele encontra a multidão. Ele encontra uma verdadeira multidão. Porque a multidão, ela faz parte das nossas vidas. Nós estamos sempre no meio da multidão. E a multidão é tão presente que ela é um dos personagens do Evangelho de Jesus. Porque se nós formos olhar todo o Evangelho, nós vamos ver 5 personagens. Nós vamos ver Jesus, os opositores de Jesus, a multidão, os discípulos e os apóstolos. Então, nós estamos saindo de multidão para nos tornarmos discípulos, que são aqueles que querem aprender com Jesus, para mais tarde, um dia, nos tornarmos apóstolos, que seremos aqueles que já teremos aprendido e já estaremos também ensinando. Então, Jesus chega ali na casa de Jairo e encontra a multidão. Ali estavam os vizinhos, os familiares, o pessoal da sinagoga, os curiosos. Ali estavam as carpideiras, que eram aquelas mulheres que iam nos velórios para chorar. Ali estavam os flautistas, que naquela ocasião, ali naquela comunidade, eram os músicos que vinham dar o tom da cerimônia. Estava todo mundo ali, vocês imaginam. E Jesus, então, chegando ali, vendo aquela confusão, ele percebeu que o tumulto exterior estava perturbando a casa mental de Jairo. Então, o que Jesus fez? Ele mandou que todos se retirassem. Ele mandou que todos saíssem. E aí Jesus deixa uma lição para nós. Porque nós precisamos aprender a tomar conta da nossa casa mental.
Nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que nós temos permitido que permaneçam na nossa mente? Qual é a média de pensamento que nós temos cultivado? Ela é boa? Ela é positiva? Quais são os sentimentos que nós temos nutrido dentro de nós? São bons? Estão nos fazendo bem? Então, nós precisamos entender que para que Jesus entre dentro de nós, para que Jesus passe a morar na nossa casa mental, os desequilíbrios têm que sair, os pensamentos negativos têm que ir embora, os vícios têm que ser abandonados, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve o outro. Então, para que a gente permaneça com Jesus, tem que abandonar o desequilíbrio. E eu gostaria de ler uma frase que está no livro Renúncia, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ali, o mentor de Alcione, Artemio, ele vai dizer o seguinte para ela: para que a paz e a serenidade possam adentrar o nosso íntimo, o desespero, a revolta e o desânimo têm que sair, porque jamais poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Não tem acordo, não tem remédio, não dá certo. Então Jesus entra na casa de Jairo, segura na mão da mocinha e ela desperta. Então Jesus chega, coloca suas mãos nas mãos dela e ela acorda. E Jesus, com isso, ele vai deixar mais uma lição para nós. Porque no Evangelho, mãos são sinônimos de trabalho. Mãos significam ação. Mãos significa trabalhar no bem, no nosso bem, no bem daqueles que caminham conosco e da humanidade inteira. Mas nós só vamos trabalhar no bem agindo, saindo de nós e agindo, saindo do espaço de acomodação. Então, Jesus está mostrando para nós que nenhum de nós irá sair da própria paralisia espiritual se não for através da ação, se não for através do trabalho. Jairo deixou o seu espaço de acomodação, ele deixou ali tudo aquilo que representava para ele o poder da sinagoga e foi buscar Jesus. Vocês imaginem um chefe de sinagoga atrás de Jesus, um carpinteiro, um homem que depois foi perseguido e morto pelos sacerdotes. Então, ele fez isso. E Jesus deixa aqui o exemplo para nós. Nós também precisamos sair do nosso estado de acomodação para ir em busca daquilo que é melhor. E aqui nós vamos nos lembrar do exemplo de Veneranda. Alguém aqui leu o livro Nosso Lar? Leu? Vocês leram? Quem não leu, leiam. Então, lá no livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, ele vai trazer para nós uma figura, uma pessoa, uma grande trabalhadora de nosso lar, que é Veneranda. Esse espírito Veneranda, na época que o livro foi escrito, era o espírito que tinha o maior número de horas trabalhadas em favor do próximo lá em Nosso Lar. E ela recebeu um prêmio. Qual foi o prêmio que Veneranda recebeu? Olha só. Poder ver Jesus nas esferas mais altas. Foi o prêmio dela. E Laerte Agnelli, que escreveu um livro que se chama Traços de Chico Xavier, ele vai contar no livro que um dia lá em Uberaba, o Chico Xavier, ele recebia muitas pessoas que vinham em busca de orientação, de ajuda, de uma palavra amiga. E o Chico, então, recebeu um homem
de cerca de 35 anos de idade, que ele trazia uma estranha enfermidade. Durante uma semana, todo mês, o mês tem 4 semanas, então uma semana do mês, todos os meses, o corpo desse homem se enchia de feridas. Essas feridas, elas ardiam muito. E depois de uma semana, elas cicatrizavam. E os médicos não conseguiam tratar esse homem. Então, ele conversou com o Chico orientou e depois ele foi embora. Mais tarde, o Chico iria dizer para os amigos que esse homem, em reencarnação anterior, ele havia colocado fogo no leito do próprio pai, movido pela ambição. Então, ele matou o pai. E depois, posteriormente, quando ele chegou no momento de reencarnar, por ele estar em curso na lei de causa e efeito, ele então veio com uma programação na qual, quando ele atingisse a idade de 26 anos, que foi a idade com que lá atrás ele havia matado o pai, ele iria estar num local que sofreria um acidente, tudo pegaria fogo e ele então morreria queimado. Porém, quando se aproximou da idade de 26 anos de idade, a providência divina veio encontrá-lo trabalhando ativamente no bem. Esse homem, ele havia fundado e ele mantinha um asilo que atendia cerca de 100 crianças abandonadas. Então, por isso, a providência divina mudou a programação. Ele não desencarnou naquele acidente. E por isso, ele passava somente uma semaninha de dor durante cada mês. Dessa forma, quando nós estivermos passando pelas grandes tribulações, pelos grandes desafios na nossa vida, vamos entender que nós não estamos sendo testados por Deus, porque Deus não precisa testar ninguém, Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o nosso Criador, Ele nos mantém, Ele nos conhece desde o princípio, Ele sabe tudo da nossa vida hoje e conhece as nossas possibilidades futuras. Mas Deus permite essas grandes tribulações para que nós nos tornemos mais fortes, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução na direção de Deus. E assim, quando surgirem as nuvens mais pesadas, mais escuras no horizonte da nossa encarnação, vamos nos lembrar que por trás delas o sol brilha sempre e que nada melhor do que um dia após o outro para nos mostrar que tudo na vida se renova, tudo se modifica, o sol brilha sempre e toda dor chega e passa. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos leve de volta aos nossos lares mais tarde, envolvidos em muita paz e em muito equilíbrio. Muito obrigada a todos pela atenção.